Bora lá, meus queridos. Nós falamos na semana passada, vocês lembram? Só para não perder assim, o fio da meada, para não... lembra assim, as últimas falas? Ou o que ficou na mente aí? Tu não vi. Lembra não? Nada? Absolutamente nada? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino novo desse jeito, esquecendo tudo. Então vamos lá, deixa eu dar uma pequena recapitulada. Nós falamos sobre as doutrinas básicas do cristianismo, né? E a gente começou a falar sobre a doutrina de Cristo, a pessoa de Cristo. Então todo movimento religioso, toda suposta igreja que ela não afirma, né, são absolutos. Então a gente falou que a gente não ia tocar em alguns ensinos que são ensinos periféricos, né, estão em volta, não influenciam em nada, não são fundamentais, são secundários, terciários, e às vezes é coisa que é só comportamental, cultural, né, não tem a ver com, de fato, doutrina bíblica. O que é doutrina, ensino bíblico que a gente está considerando? Aquilo que são as bases, que sustenta, que você não pode tirar aquilo. Se você tirar aquilo, aquilo descaracteriza como evangelho, como cristianismo. Então, assim, você pega... Nós temos cristianismos, né, na história. Então, você tem o cristianismo católico, apostólico romano, você tem o protestante, e você tem outros mais, né? Tem até o espiritismo, né, que de alguma maneira eles têm uma base do cristianismo, mas lógico que aí vão destoando algumas doutrinas lá. A questão é, então, o que nós falamos sobre a pessoa de Cristo? Bom, ele é Deus, né? Tem que declarar isso. Ele é Deus, os ofícios dele como sacerdote, rei e profeta, e a obra de Cristo. Então, Cristologia vai tratar sobre a natureza de Cristo, a obra de Cristo e os ofícios de Cristo. Então a gente precisa ter isso em mente muito claro, irmãos. Tá bom? Deixa eu só dar continuidade aqui. A gente falou sobre a obra expiatória, o sacrifício substitutivo. Quando a gente fala isso, a gente está tirando toda e qualquer necessidade de acrescentar para a salvação qualquer comportamento do cristão. Então, assim, o que eu posso fazer para acrescentar alguma coisa à salvação? Nada. Absolutamente nada. Não, e se eu tiver uma vida de oração? E se eu ler muito a Bíblia? E se eu conhecer muito a Bíblia? E se eu renunciar a um monte de prazeres do mundo? E se eu frequentar a igreja direitinho? Se eu ajudar pessoas? Isso não acrescenta nada. Isso é uma obra de obediência. Isso é um resultado, um fruto, né, daquilo que é a nossa natureza. Nós somos alcançados pelo Evangelho e nos deu uma natureza que a gente reproduz isso. Mas o que eu posso fazer? Nada para agradar a Deus. Nada. Ah, eu posso pagar o preço. Não, que preço? O preço já foi pago por Cristo. O único e suficiente e exclusivo sacrifício. A salvação é de graça. O que existe um preço que a gente fala, ou seja, existe sim de fato um engajamento, é o discipulado. Então a gente costuma falar, salvação é de graça, o discipulado tem um preço. E o discipulado é a disciplina, o envolvimento, é a busca, é a dedicação, né? Isso é o discipulado, onde você vai buscando conhecer cada vez mais a sua fé. Vamos ler um texto em 2 Pedro, irmãos, capítulo de número 1, só para a gente entender isso. Eu vou fazer uma recapitulação, né, uma pequena recapitulação, para que a gente prossiga aí na questão do que nós estamos falando até o último momento da aula passada, ainda falando de Cristo, e depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas segunda carta, Pedro, capítulo de número 1, vamos ver aqui, o verso de número 3, nós vamos ler aqui em diante, 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, olha só. Então, Jesus é aquele que nos deu tudo, pelo seu poder, para que a gente fosse participante da natureza divina. Então, perceba que não tem participação humana aqui. Jesus que fez e nós nos tornamos filhos de Deus, né? Lembra do João capítulo 1, verso 11, 12, 13? Lembra ou não?
Pegue a Bíblia, por gentileza. Leia. Por isso que a leitura é importante. João capítulo 1, verso 11 ao 13. A leitura é importante. Eu já li isso uma vez. Leia 200 vezes. Leia todas as vezes que você tiver oportunidade. Pela leitura, a gente vai absorvendo e a gente vai memorizando. Então, precisa ler muito, 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 muito. Tá? Repetir, ler em voz alta. Quando estiver sozinho, lógico, né? Aqui deixa só eu ler em voz alta. Então, veio para o que era seus. E os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não é isso? Então, olha só, olha o texto. Foram feitos filhos de Deus, o poder. Quem deu esse poder? O Cristo. Está dizendo aqui, pelo seu poder, visto como seu divino poder. Pedro está falando de Pedro, né? Ou de Jesus. No verso 2 ele fala aqui, Jesus, que é o nosso Senhor, Ele, pelo divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, Ele nos fez participantes da natureza divina. Verso de número 4, continuando. Então, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, desejo ilícito. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado. Não sei se a versão está assim, de vocês. Todo o cuidado. Olha que coisa interessante que Pedro, as duas cartas de Pedro vai falar sobre o novo nascimento, sobre o crescimento espiritual, né, sobre o discipulado em si, o amadurecimento como discípulo de Cristo. As duas cartas de Pedro. Quando você pega a primeira carta, capítulo 2, por exemplo, verso 1, 2, 3, talvez 4, vai dizer assim, deixando toda imundícia, né, todo fingimento, e desejai como meninos novamente nascidos, com leite racional, não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo. Experimente, né? Experimente Deus, experiencie Deus, provai de Deus, né? Porque Ele é bom. Então, essa segunda carta dá também essa continuidade. Então, o verso 5, ele coloca aqui alguns passos que a gente deve ter, ou fazer, né? Aquilo que a gente deve acrescentar. E vós também, pondo nisso mesmo todo cuidado, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, o conhecimento. O conhecimento, a temperança, o controle de si mesmo. O controle de si mesmo, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. Ou seja, acrescente isso, acrescente isso, acrescente isso, acrescente isso. E o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. É interessante aqui, irmãos, que ele vai falar sobre algo que eles já sabiam, os cristãos aqui já sabiam. A gente tem que fazer isso, isso e isso. Mas assim, eu não canso de falar para vocês. O verso número 12. Ainda que vocês saibam dessas coisas, estou confirmando vocês nessa verdade. E essa necessidade da gente estar sempre crescendo, sempre no entendimento. A vida em si, a vida espiritual e a vida, ela é constituída de uma ascendente, né? Ou seja, você precisa melhorar como ser humano em todas as áreas. Então, assim, a vida cristã é a mesma coisa. A gente precisa estar crescendo na graça. O próprio Pedro diz no capítulo 3, verso 18, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, essa é a necessidade, irmãos, a gente sempre está crescendo no entendimento. Tendo essa necessidade, o Efésios capítulo de número 4 vai dizer, inclusive, a partir do verso 11, que os ministérios que Deus deu à igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, com a finalidade para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, olha só, até que Cristo seja formado em nós, ou seja, esse crescimento.
Se a gente pega as epístolas de Paulo, várias delas, tanto Efésios, Colossenses e outras mais aqui que eu não estou exatamente lembrando, mas ele vai tratar dessa necessidade. Hebreus, né, capítulo 5, por exemplo, vai exortar os hebreus. Olha, vocês já deveriam ser mestres, ensinadores, discipuladores, pelo tempo que vocês têm. Então o tempo denuncia o tempo de vida e o tempo de vida cristã. Então você pega um cara de 45, 50 anos, você não pode aceitar que ele tenha um comportamento de um jovem de 13, 14 anos. É natural, 13, 14 anos ter certo comportamento. Né? Não é exigido também de um jovem de 13, 14 anos que tenha um comportamento e uma maturidade de 50. Isso é impossível. Então, assim, a vida e o tempo, na verdade, eles são contra nós nessa denúncia. Então, calma aí, você já tem tanto tempo de igreja, você tem tanto tempo que você está na vida aí, fazendo isso e aquilo, então exige-se mais de você. Né? Isso é, você é um professor, você dá aula há tanto tempo, então isso vai denunciando. As pessoas pensam que é carteirada, né? Isso, né? Tipo, não, eu sou há tantos anos não sei o que, eu faço há tantos anos, então tá bom. Se você está falando isso, então a gente vai exigir mais de você, porque a gente entende que você deveria corresponder mais por causa do tempo, de igreja, de vida e etc e tal, né? Então, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa crescer nesse entendimento, certo? Crescer. A vida espiritual, ou você cresce ou você regride. Não tem como você chegar e falar, não, aqui eu estou de boa, está estabilizado o negócio. Cheguei. Não, aqui já é suficiente, não preciso mais fazer isso. Fiz um cursinho, né? Tem uns que chegam para mim, não, professor, já fiz um cursinho básico, já fiz um curso médio, já não sei o que, já li a Bíblia não sei quanto tempo. Eu falei, e aí, meu irmão? Então você acha que aí parou, é isso? Que você até aí você consegue ir? Não, eu quero me tornar um discípulo de Cristo de uma maneira melhor. Como que eu posso fazer isso? Dentre outras coisas, conhecer um pouco mais a Deus. Não só pela experiência pessoal, né, experiência do dia a dia, mas pelo entendimento das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, aqui nós temos 31.173 versículos. 31.173 versículos. 1.189 capítulos. Sabe isso aqui na cabeça? Não, difícil, né? Alguém, por mais que o cara seja dedicado e tenha, difícil. Mais ainda, vamos supor que ele tivesse isso gravado na memória. Mas e essa prática? E essa compreensão é clara de tudo isso que você tem na memória? Então, se escapa de um, pega no outro, né? Então, amados, a gente precisa entender isso. E aí a gente precisa ter, primeiro, essas clarezas para que depois a gente possa fazer comparações. Estou recapitulando, a aula passada é isso aí. Então, a gente precisa ter as bases e a referência para que a gente identifique. Porque, assim, necessariamente, eu não preciso saber o que é de errado na outra coisa. Eu preciso saber o que é certo naquilo que eu acredito. Por exemplo, para conhecer a Deus, eu preciso saber tudo o que diz respeito a Deus? Não, primeiro que não tem como. Mas assim, eu digo assim, eu preciso saber daquilo que é possível saber de Deus? Necessariamente não, porque se eu souber aquilo que não é de Deus, já é meio caminho andado. Entenderam? Entendeu, Marinho? Né? Então, eu sei que Deus não é injusto. Eu sei que Deus não trata assim. Eu sei que Deus não faz isso. Então, os nãos, isso aqui não é Deus, isso aqui não pertence a Deus, isso aqui não faz parte do caráter de Deus. Isso aqui não... Então, o não aqui já me dá meio caminho andado para que eu saiba. Mas o que nós estamos propondo, na verdade, é para que eu saiba as doutrinas bíblicas. A partir disso, qualquer coisa que não se encaixe aqui, para mim já é rechaçado, já é rejeitado, né? Já é rejeitado. Então, vamos lá. Eu falei sobre a obra propiciatória, redentora e substitutiva de Cristo. Vamos falar agora. Vamos falar sobre a morte de Cristo. A gente falou sobre a obra, sobre a morte de Cristo. Capítulo 3 de Romanos, bora lá? Lê aí, capítulo 3. Romanos, capítulo de número 3. Três. 25. 3 e 25 de Romanos. A qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Exato. Então aqui fala do que? Da reconciliação. Vamos pegar mais outro texto em Romanos, capítulo 5. Então Romanos 3, 25. Capítulo.
juntando aqui com o capítulo 5, versículo de número 11. Romanos capítulo 3. Isso, 3:25, depois 5, Versículo 10. 5 e 10, tá? Não 11 não. 5, mas calma aí, não lê não, Yuri, que eu quero falar alguma coisa aí, você liga e lê. Então, olha só, a gente está falando da morte, a morte de Cristo. Nós falamos sobre a obra de Cristo e agora sobre a morte de Cristo. A sua morte nos deu reconciliação. Nós somos reconciliados pela morte. Nós somos salvos pela vida. Entendeu? A morte não nos trouxe reconciliação. A morte, desculpa, reconciliação não, é salvação. Salvação mesmo, salvo, vida eterna. A morte, ela nos reconciliou, nos religou. Nos religou. Reconciliação é isso, é religar, né? É o religare que a gente chama, né? É a religião. Então, nos colocou em contato de novo. Só que essa morte sem a vida seria incompleta. É por isso que a reconciliação ela está ligada à salvação, porém a morte está também ligada à vida. Porque é na morte que Cristo disse em João capítulo 12, se o grão de trigo cair na terra e ficar ele só, então, se não morrer, melhor dizendo, fica ele só. O grão de trigo cair na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, ele morreu e aí deu muito fruto. Mas por que deu muito fruto? Por que o grão, por que a semente, quando morre, ela produz vida? Ou ela dá fruto, melhor dizendo. Porque ela começa a produzir vida. Então, a gente chama de paradoxo do Evangelho, essa aparente contradição, que é na morte que se encontra a vida. Jesus disse, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que perder por amor de mim, vai salvá-la. Né? Então, o que é esse perder a vida? É a renúncia. Então, Jesus renunciou o seu próprio direito, né, de ser Deus. Ele se esvaziou disso, se fez um semelhante até nós. E aí, por se fazer igual ao homem, então ele morreu e a sua morte nos proporcionou, eu até falar propiciou, que a gente falou dessa, né, propiciou, mas nos proporcionou a vida. Mas foi na morte que ele proporcionou a vida. Então é na morte, na renúncia, que a vida acontece. Então, quando a semente ela morre, nasce essa vida. Olha que coisa interessante. Então, na morte para os desejos do nosso velho homem, que é só de agradar de fato e alimentar o pecado, é nessa morte que a vida do Espírito se manifesta. E essa vida do Espírito é que nos faz, na verdade, viver uma vida com Deus. Não é? Então, a morte de Cristo nos deu reconciliação. A vida nos trouxe a salvação. Então, verso 10 de Romanos 5. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, olha só. A morte nos trouxe reconciliação, não é isso? Com Deus. Então, a morte nos trouxe reconciliação. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui entra também outra doutrina do cristianismo. Qual é a doutrina? Da ressurreição. Pouco se prega isso, meu. Ressurreição. Maravilha. Pouco se prega isso, né? Ressurreição. Então a ressurreição, Jesus não ressuscitou. Paulo vai combater isso aqui lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se dizem que não há ressurreição, então nossa fé é em vão. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós acreditamos na ressurreição. Tem um versículo que fala, que o apóstolo Paulo mesmo fala, que nós temos que incentivar, né, todos os santos falando sempre da ressurreição. Testemunho. Ressurreição. Tipo assim, você vai num lugar, tá tudo, aí você tem que falar daquilo. Tipo, ele tá falando para a igreja, Exato. Vocês fala da ressurreição, você dê testemunho da ressurreição. A questão lá de Atos do Apóstolo, Adriano, desde o Atos capítulo 2, na verdade, que Pedro começa a pregar, né? Paulo, ele aparece na cena do capítulo 10 para lá. 9 na convenção, mas o 10 que ele começa já, aparece ele ministrando e tal. Mas assim, por que os discípulos eles eram perseguidos? Porque falou, esse Jesus que vocês mataram, ele vive. Ele ressuscitou. Né? Então, essa era a luta também. Essa mensagem que fez eles serem perseguidos. Porque se ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos.
Se ele ressuscitou, de fato ele ressuscitou, mas eu digo na mente das pessoas lá, então ele teria que ser reconhecido como enviado de Deus, o Messias, porque ninguém poderia pará-lo. Capítulo 2 de Atos, verso 24, por exemplo, quando as ânsias da morte vieram abraçar Jesus, tiveram que soltá-lo, porque é o Senhor da vida, aquele que tem poder sobre a morte, sobre o inferno, que vai aparecer lá em Apocalipse, né? Eu de fato fui morto, mas aqui estou vivo, tenho a chave da morte e do inferno, e ele aparece então como aquele Senhor que é triunfante, é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o triunfo. Então a morte de Cristo nos deu reconciliação, a sua vida, a salvação, o perdão. João capítulo de número 1, verso 29, isso aí vocês falam de cor e salteado, irmão. Perdão, né? Nos deu perdão. João 1 e 29, vocês não sabem assim, gravado não? Rapaz, é muito conhecido. Puxa na memória aí, dá uma forcinha aí no tic-teco. É João? João, Evangelho de João, capítulo 1, 29, não é possível. Tem versículo que a gente, 3,16 de João. Não é possível que o crente não saiba, não é não? E agora do 1 e 29 também, outro texto aí que... Hã? João. Tá lendo bem? João, né? No dia seguinte, João viu a Jesus. Isso, E vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro ou eis aí o Cordeiro? Eis aí. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual que é? 1 e 29 de João. 1 e 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. Então, o perdão, a morte de Jesus nos deu perdão. O Efésios capítulo 1, bora lá? Efésios capítulo 1, verso 7. Também vai nos falar algo parecido. Depois nós... Efésios 1 e 7. Pode anotar também 1 Pedro capítulo 2, verso 18, 19 e 20. Efésios capítulo 1 e 7. Capítulo 1, verso 7. Versículo 7. Isso. Depois você pode anotar capítulo 1 não é 2 não. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro. Isso. Verso 18, 19. Capítulo 1, verso 18, 19, 20. Ao 20? Isso. Não, 18 ao 20. 18 a gente lê daqui a pouco. Ao 20. Isso. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: em quem temos a redenção, em Jesus, né? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, redenção e remissão fala de resgate, né? Pelo sangue de Cristo nós temos, percebam que isso é verbo presente, não é do que nós teremos. Nós já temos, nós possuímos a redenção e a remissão pelos nossos pecados. O 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 18, 19 e 20, se não me falha a memória, está aí, diz, olha, vocês não foram resgatados, comprados, né, remidos. 1 Pedro 1, 18, 19 e 20. Vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. Sabemos que não foi com coisa corruptível. Exato. Com prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Exato. Olha que coisa interessante. Até 19 ou até o 20? Foi até o 20? Foi até o 19. Leia o 20 aí. O 20 fala: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Vamos prestar atenção aqui em algumas questões, alguns pontos. Bom, o que nos resgatou do pecado? O sangue de Jesus. Quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Se manifestou, é o que Pedro vai dizer, nesses tempos, né, ou seja, 2000 anos atrás, por amor de vós. Então, assim, aqui é tratado a remissão dos pecados no passado. Nós falamos sobre o presente e também futuro. Então, nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. A Bíblia trata no passado, no presente e no futuro. Né? O verbo no passado, no presente e no futuro. A questão é, então, quando nós temos contato com o Evangelho, então ali no presente, nós somos salvos. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo vai dizer: nós que somos salvos, que o poder
do Evangelho é a pregação, né? Alguma coisa assim. Não me envergonhe do Evangelho, não, aí é Romanos 1,16. Rapaz, vamos ler lá que eu estou esquecendo, na íntegra, Primeiros do texto. Coríntios, 1,18, O Evangelho é poder de Deus? Não é isso. 1,18? 1,18. Nós que somos salvos, é essa a expressão, mas eu estou esquecendo. Porque a palavra da cruz é Isso. loucura Para os que para os perecem. que perecem. Mas Para nós que somos somos salvos, é o poder de Deus. é o poder de Deus. Isso, estava esquecendo desse comecinho. Então, para nós que somos salvos, nós somos salvos. Então, a morte de Cristo nos deu perdão. Aí já nos exclui, irmão, aquelas paranoia, né? Que os crentes entram quando peca, quando erra, né? Ah, e agora? Será que eu sou salvo? Será que... Não, irmão, nós somos, é um sacrifício oferecido uma única vez. Hebreus capítulo 10 vai dizer isso. Uma única vez, de uma vez por todas. Cristo foi oferecido para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Então, o meu pecado foi perdoado. Que pecado foi perdoado? O pecado de não crer em Cristo. Evangelho de João, capítulo de número... Quem Vamos crê ver lá. nele já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Que aí está falando do João 3 e Depois, 17 ou 18, né? 18 me parece. 17 ou 18. Mas aí o capítulo 16 do Evangelho de João, verso 8, 9 e 10, principalmente acho que é o 8, né? O 8, alguma coisa assim, o autor, o João, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado aqui é singular. Existe um pecado, que esse pecado precisa ser resolvido. Se esse pecado for resolvido, está resolvido, né? O resto é um processo de santificação na nossa vida, é um processo. Mas assim, a justificação, ou seja, o cara se tornou e foi declarado diante de Deus inocente, era culpado. O que é justificação? Você inocentou o cara. O cara estava no tribunal, então ele foi acusado de algo. Se ele foi inocentado, então ele está justificado, já não deve mais nada, foi absolvido. Então, a questão aí, o Espírito Santo nos convenceria do pecado. Se nós somos convencidos desse pecado, que pecado é esse? Aí o texto vai completar. Jesus dizendo, do pecado porque não creem em mim. E aí é o que você citou em João, mais para trás um pouquinho. Quem crê em Cristo, de boa, salvo. Não tem, irmão, uma pendenga, não tem... Só essa credulidade, ela para nós, assim, bem legal mesmo, ela implica no nosso novo, né? No nosso, não só na declaração, mas no nosso novo, né? Novo comportamento, né, André? Tipo, esse crer, né, nele implica uma vida de fruto. De fruto e de se parecer com ele, de como eu falei... O fruto, Adriano, que eu menciono é o caráter. Sim, o caráter. O caráter é o fruto, que a palavra vai trazendo isso, né, fruto para dentro de você, cada dia você vai se modificando, isso é fruto. Então, esse caráter é o que caracteriza. Então, você olha para o cara e fala assim, esse cara tem uma característica de Jesus. Tem características de Jesus. Tem um caráter de Jesus. Você está falando sobre... Eu estava vendo um negócio aqui, muito engraçado. Você já ouviu falar sobre... Nós estamos falando de morte, sobre vida e morte, ressurreição, tudo. Você já viu o acasalamento de uma aranha? Você já viu o que a aranha faz? Não. Depois com aranha, Sim. macho. Sim. Ela tá com, tipo, como se fosse com os óvulos, né? Ela já tem lá, tem o lugar, tal, tudo, ela se acasala. Depois que ela se acasala, olha só, para eles viverem os filhotes, sei lá, não sei como pode falar, ela mata o macho. Tem outros, que é aracnídeo, né? Mas tem outro inseto, outros animais, entre aspas, que tem esse comportamento. Acho que o eles vão lá e mata. Deus corta a cabeça do macho. Então mata para que os outros dela lá nasçam. Não sei quando, é muito. Então, tô falando assim, né? Você vê, né? Tipo assim, tô falando sobre a morte, muitas vezes, né? Você olhar, ele sabe, olha que coisa, ele sabe que ele vai morrer. Sim. Ele sabe, ele vai de encontro, ele vai lá de encontro para morrer. Ele vai lá
Meu Deus do É céu. um negócio Você vê um negócio interessante, né? No mínimo curioso, interessante. Meu pai Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam, o que a gente precisa entender, é sobre o perdão. Isso precisa ser... Porque assim, por que eu preciso entender isso? O que isso tem a ver com ser heresia? O que isso tem a ver com a aula? O que isso tem a ver com o que a gente está tentando falar aqui? Tem a ver o seguinte, porque todo pensamento que declara que tem ainda alguma coisa a ser feito para que, você precisa, irmão, fazer isso e aquilo para que Deus te perdoe. Não precisa fazer mais nada. A condição para o perdão é um coração arrependido. Então a questão é muito mais interna do que externa. Não é comportamental. Né? Então assim, o que é necessário para o perdão? É necessário arrependimento. Então esse desejo, esse arrependimento, ele se dando no coração da pessoa, isso é instantâneo. Diante de Deus está tudo resolvido. O que muitas vezes que precisa consertar, arrumar, é uma questão administrativa, é uma questão de uma consequência, né, ou de uma sequela que aquilo vai acarretar. Mas diante de Deus existe comunhão plena. Então assim, pequei, não posso participar disso, daquilo, não. Você não pode participar disso, daquilo, não é porque não pode, é porque muitas vezes precisa ser tratado uma situação, porque aquilo administrativamente vai te prejudicar. Não é? Então, mas não é uma questão em relação com Deus, está tudo resolvido. O cara pecou aqui num pecado que ofendeu o Espírito Santo, e ele entende que ofendeu, então se no mesmo ato, vou pegar o Davi, por exemplo. Davi estava lá 1 ano, né, diz os estudiosos, numa situação de pecado, sem confessar, porque ele tinha adulterado com a mulher e tinha matado o marido dessa mulher. 1 ano lá ficou. Tá. Veio um profeta, contou uma história para ele lá, que vocês já devem saber, né? Sabe? Eu sei. Então tá tudo certo, ainda bem, só Mas fala coisa. É bom tudo. Aí tal, ele ficou indignado porque o profeta deu a entender que era uma pessoa que estava cometendo aquela injustiça. Fez uma parábola linda. Fez, os profetas precisam de mais inteligência hoje em dia. Esses aí, né? Só falar só a mesma coisa dos profetas de hoje. Aí Davi disse, não, então esse homem é digno de morte, então, mas é tu, Davi, você é esse homem. No mesmo ato, é instantâneo, quando o profeta diz, tu és esse homem, ele diz, pequei contra o Senhor. Ixi. Também já vem a resposta de Deus através do profeta, não morrerás. Traspassado foi o teu pecado. Olha como o negócio é automático. Então, houve arrependimento, há perdão. Houve arrependimento, o sangue de Cristo está lá resolvendo tudo. Não é? Então, houve um arrependimento, e o arrependimento ele não tem mais sequência, né? Eu gosto de esclarecer muito isso para a igreja. O arrependimento, você não vai mais cometer aquele ato. Pode ser que cometa, Adriano. Opa, meu irmão, não é garantia não. Então, porque a garantia não é que você... Esse é o nosso trato que a gente tem que aprender, porque, tipo assim, Davi, igual você falou, Davi, aconteceu tudo isso mesmo com Davi. E ele fez o quê? Ele foi lá, rasgou as vestes, fez tudo aquilo, se mostrou diante de Deus, é um coração contrito. Ele é o segundo coração de Deus. E aí, o que acontece? Automático, como você falou, Deus conheceu, porque ele não iria, tipo assim, Deus pensamento, ele não iria mais pecar nesse sentido. Entendeu? Pode ser que naquele caso não ia mais matar ninguém e nem ia isso que eu tô falando, não. Talvez, mas veja bem, isso não é uma regra que se aplica. Não é uma regra, Adriano. Deixa eu te falar. O arrependimento necessariamente não quer dizer esse abandono para todo sempre. Sim. Por exemplo, eu lá caluniei alguém, falei mal de alguém, me irritei, fiquei com raiva de alguém. Eu me arrependo, Senhor, me perdoa. De fato houve esse arrependimento, essa disposição, esse reconhecimento, essa confissão e essa busca e essa dedicação para que eu não cometesse mais aquilo. Mas lá na frente eu cometo a mesma coisa. Quer dizer que eu não me arrependi? Não. Não quer dizer. Quer dizer que você não se arrependeu daquilo lá, né? Sim, se arrependeu daquele ato naquele momento. Se você repete, você precisa ter o mesmo comportamento de arrependimento. Porque assim, né? Eu vejo muito as pessoas que estão elevadas espiritualmente é uma coisa, mas tem pessoa, no começo da minha caminhada, que parecia muito, vamos colocar assim, a
pessoa caía muito, cai muito naquele negócio, entendeu? E aí é o que eu falo, parece que a pessoa então não entendeu mesmo ainda. Nem sempre. Adriano, deixa eu te perguntar. Quando a criança está começando a andar, o que acontece com ela? Ela cai bastante. Até que cria uma firmeza. Até que ela, Então, é a mesma coisa do novo convertido. Hoje uma pessoa que tem uma certa dificuldade não cresceu isso que eu tô naquela falando. área. Naquela vida espiritual. Então, assim, é muito complexo. É claro que eu não quero abordar tudo aqui. O que eu quero passar é o seguinte: a morte de Cristo nos trouxe perdão, ponto final. Sim. Então está resolvido diante de Deus e acabou. O que acontece agora é processo de santificação. Nesse processo de santificação, se eu não conseguir resolver uma coisa ou outra e morrer, sou salvo. Sou salvo. Não estou apenas, sou salvo. Porque o sangue de Cristo, o perdão de Cristo já me alcançou e já resolveu o que tinha diante de Deus, que era uma dívida, que é o que a gente vai falar agora no próximo ponto, que a morte de Cristo então nos resultou em vitória sobre o inimigo. Claro. Colossenses capítulo de número 2. Vitória. A morte de Cristo nos deu reconciliação, perdão e vitória sobre o inimigo. Então Colossenses capítulo 2, versículo de número 14 e versículo número 15, depois eu vou ler o texto também em Hebreus. Mas o Colossenses capítulo 2, isso, verso 14 e verso 15. Então, a morte de Cristo nos deu vitória sobre o inimigo. Capítulo 2, verso 14 e 15. 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança. Desculpa, Yuri, lê desde o 13, o 13, 14 e 15, acho que fica melhor. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ofensas, a qual de uma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Olha que coisa interessante. Então, a vitória sobre o inimigo. O sacrifício de Cristo, ele nos salvou e ele nos deu uma vitória sobre Satanás. Então, nós somos vitoriosos a respeito de Satanás. Ele já não nos domina mais, ele já não é nosso Senhor, e ele já não tem poder sobre a nossa vida. Não tem, amados. Quando a gente pega o texto de Hebreus, que eu quero pegar pelo menos dois ou três textos. Vai lá, Hebreus também? Hebreus capítulo de número 2. Olha que coisa interessante, irmãos. E a gente vai entender. Hebreus capítulo 2. Capítulo Isso. Muito interessante. Capítulo 2, versículos números 14 e 15. 14 e 15. Então, só para a gente entender, nós temos vitória sobre o diabo, sobre Satanás. Nós temos vitória. Toma, cachorro. Né? Então, a morte de Cristo nos deu vitória sobre o diabo. Eu falei aqui 2 aqui? 14 e 15, vai lá. 14. Nós falamos lá do Colossenses 14 e 15, 13, 14 e 15, agora Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, dessa natureza, né? Também ele, Jesus no caso, participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha que coisa interessante, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós fomos, irmãos, salvos, nós fomos livres desse império, né, da morte que era regido pelo diabo. Embaixo está falando assim, meu Deus, ele não tomou os anjos. Sim. Ele tomou descendência de Abraão, ser humano. Então a questão é vitória sobre o inimigo. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 16, verso 20, se não me falha a memória, diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Haverá sim futuramente uma ação última de Deus sobre Satanás, sobre esse ser. A questão é que nós triunfamos em Cristo, somos vitoriosos em Cristo. Quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, desde o verso 51 até o 58, é um texto que eu gosto muito,
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então já foi vencido todo esse império, esse medo, esse efeito da morte. Eu estou falando na questão espiritual. Esse aí é 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ou 58, citei aqui. Então assim, 15. Capítulo 15, verso 51 ou 58. Então, assim, a morte física não, a morte espiritual e a morte eterna, isso já foi resolvida. Aleluia. O que acontece é que ainda nós estamos sujeitos à morte biológica, física, né? Mas isso também é uma questão de tempo, que é o que eu li. Então, o mortal vai ser revestido da imortalidade. Se agora, acabou. Não, se vir agora, sim, né? Sim. Então, e se eu morrer também agora? Também. Não tem problema. Porque o corpo da ressurreição me espera. Um corpo ressurreto semelhante ao de Cristo me espera. Isso vai acontecer futuramente. Então, assim, isso é de só menos importância. O que é o mais grave para o ser humano? É a morte espiritual, separação de Deus, e a morte eterna, a separação definitiva da presença de Deus para todo sempre. Então, a morte espiritual e a morte eterna, isso para nós cristãos já está resolvido, irmãos. Que é o mais preocupante. E está garantido uma vida de um corpo ressurreto, cheio de vida, que a morte não terá mais influência nenhuma e poder nenhum. Ainda tem, porque nós colhemos efeitos ainda do pecado, porque nós vivemos num ambiente de pecado. Né? Mas mesmo assim ainda, pela obra de Cristo, há o poder de curar enfermos, de restaurar, né, fisicamente os nossos corpos. Então é por isso que nós oramos pelos enfermos. Nós acreditamos que Jesus ele carrega sobre si no madeiro, na cruz do Calvário, a enfermidade ou as enfermidades. Agora a gente não entende por que Jesus não cura todos os enfermos, como Jesus não fez de fato no seu ministério. Mas nós entendemos que pelo nome de Cristo as enfermidades podem se sujeitar, né? E podem assim serem repreendidas em nome de Cristo. Só para a gente completar, então a morte nos deu reconciliação, nos deu perdão e nos deu vitória sobre o inimigo, irmãos. Nossa salvação. Não, a morte de Cristo, né? Nos deu reconciliação, perdão e vitória sobre o inimigo. Então nós falamos sobre a doutrina de Cristo. Isso tem que ser muito claro. Para que não haja então essa questão de que não, para você ter perdão você precisa fazer isso, você precisa fazer assado, você precisa guardar tal dia, você precisa... Não precisa coisa nenhuma. Precisa se batizar para ser salvo, também não precisa. Mas é uma obra de obediência. Olha só. Né? Então, é uma obra de obediência. Porque salvação, o que é necessário para a salvação? E o Uri leu para nós aqui, em Romanos capítulo 2, não foi? Você leu? Pelo seu sangue. Então, são 3 elementos que nós consideramos. O sangue de Cristo é necessário. A graça e a fé. Então, são 3 elementos para a salvação. O sangue de Cristo, a graça e a fé. O sangue de Cristo pagou o preço e nos resgatou. A graça é a ação de Deus em direção ao homem para que isso seja possível. E a fé é, na verdade, o meio, né, para ter contato com essas duas coisas. Efésios 2, capítulo 2, melhor dizendo, verso 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É presente de Deus, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém ache que tem mérito em alguma coisa, que ninguém se glorie. Né? As obras foram criadas de antemão para que nós andássemos nelas. Então, percebe que a obra e fé, ela é assim. O que é a obra? A obra são os carros. A fé são os bois. A gente não pode colocar os carros na frente dos bois. Né? Andar junto, mas cada um no seu lugar. Exato. Então a fé que puxa as obras. Então é a fé que é o meio. A causa é o sangue.
né? A ação de Deus é a graça. Então a gente precisa entender tudo isso, porque isso, mas é tanta teoria, isso vai influenciar na prática, no comportamento e no pensamento. A tranquilidade, não, pequei. Nessas horas, psicologicamente, o diabo aproveita. A gente já tem essas fragilidades e essas paranoias impostas pelas religiões e pelas igrejas evangélicas equivocadas que colocam muita coisa na cabeça do povo, né? Porque a Bíblia nos traz o jugo, irmão, e o fardo foi trocado. Jesus levou tudo isso. A gente precisa continuar levando isso. Essas cargas espirituais, não precisa, ele levou. A Bíblia diz que ele leva sobre si, né? Ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, que é suave, que é leve. Olha, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente fica carregando um fardo, um peso que Cristo levou. Então eu não preciso continuar levando isso. Isso é imposição das religiões, imposição dessas pregações equivocadas, desses ensinos errados. Então assim, o cara pecou. Arrependimento, Senhor, contrição, tem misericórdia, me ajuda. Então, o Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca vai prosperar, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, confessou, abandonou, alcança a misericórdia de Deus. Continua a caminhada não parou. Nós não paramos a caminhada por conta de pecado, a não ser que esse pecado não seja reconhecido, confessado e abandonado. Agora, esse abandono que eu estava tentando falar, essa é a questão, nem sempre é de uma vez por todas. Mas não é sério. Mas o desejo, irmãos, é o desejo. O que Deus quer ver é a intenção do coração. É porque Jesus, ele, nos evangelhos, como você fala, e aí o próprio Deus, né, ele dá umas enfatizadas assim, dizendo: não faz mais isso. Exato, é recomendação, não peques mais. Vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior, ou seja, para que você não tenha consequências. Vai e não peques mais. Mas aí o 1 João capítulo de número 2, verso 1 e 2, ele vai falar um negócio muito interessante. Filhinhos, não pequem. Mas se pecar, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas do mundo todo. Então a recomendação é: não peque. Mas se tem uma coisa que é fato, é que nós vamos pecar. É fato. Então, geralmente eu falo para os novos convertidos, principalmente, né, para os jovens, diz assim: Deus não tá preocupado se você vai pecar, Ele sabe que isso é inevitável, você vai pecar. A questão é que Deus está preocupado que quando você peca, qual é a sua preocupação nisso? Entendeu? Diante do pecado, qual é a postura do homem e da mulher de Deus, do regenerado? Aqui que está a diferença, irmão. Porque pecado por pecado, todo mundo peca. Uns de uma forma, outros de outra, mas é pecado. As consequências são diferentes, as consequências sociais são diferentes, mas a consequência espiritual diante de Deus é a mesma, é pecado. Qualquer um, a gente que coloca pecadão, pecadinho, mais grave, menos grave, não. Existem consequências diferentes. Agora, pecado é pecado diante desse Deus Santo. Qualquer mínimo pecado diante desse Deus Santo é passível de punição eterna, porque você ofendeu, feriu a Deus Santo, que é eterno. Então, a punição só resta ser também no mesmo grau eterno, né? Então a questão pequei, errei. Então, Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim? Então, vamos prosseguir. Vamos caminhar, porque eu já sabia que você ia fazer isso. Você não pode fazer outra coisa nessa existência senão pecar. Agora a questão se pecou, qual é a diferença? Tenta justificar, joga a culpa para o outro, fala que foi a igreja, que foi o pastor, porque foi tal circunstância e tal, né? A gente sempre foi a mulher que tu me deu, Adão, né? Não, foi esse marido malo, não, esse cunhado aqui que não presta, ó, o vizinho aqui é tribulado, ó, rapaz, o irmão da igreja não sei o quê, e você vai tentando justificar, aí que está o grande perigo, o problema. Eu pequei por causa disso. Não, pequei. Davi disse no Salmo 51, contra ti somente pequei. Olha que coisa interessante. Nem contra a família do camarada, nem contra nenhum, mas eu pecando contra todo pecado diretamente primeiro é para Deus. Então, contra ti somente pequei. Olha o pedido. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Me sustenta com o espírito reto. Senhor, tu não te agradas em sacrifício e em holocausto. Versos 16, 17, 51.
Porque senão eu daria sacrifício para Deus um coração contrito e quebrantado. Dessas coisas o Senhor não despreza. Ou estas coisas o Senhor não despreza. Então o que a gente entende, irmão, em relação a pecados, é que isso está resolvido. O que deve existir em mim é essa disposição, é esse sentimento, é esse desejo de querer fazer a vontade de Deus. Então o homem e a mulher de Deus não é aquele que nunca peca, que isso é impossível. É aquele que pecando, ele se mostra arrependido e continua a caminhada. Essa é a grande diferença, irmão. Então os crentes não entendem isso. Quando a pessoa peca, os caras já vêm em cima, falam pecador, mas e o outro? Quem é que não, como Jesus perguntou, quem de vocês não tiver pecado, começa a apedrejar. O povo não entende, né, velho? Rapaz, não entende, né? Os crentes ruins de entender, né, meu? O evangelho está lá escrito, não precisa de interpretação teológica. Jesus mostrou, falou, ensinou, os apóstolos continuaram a mesma conversa e está lá. Então assim, está perdoado. Por que está perdoado? Porque o sangue de Cristo é quem perdoa. A vitória já foi alcançada por Cristo na cruz do Calvário sobre o inimigo. E esse negócio de brecha, no sentido que você pecou, agora está na mão do diabo. E nesse sentido, eu sei que tem algumas coisinhas para ser trabalhada aí. Né? Mas assim, está na mão do diabo, como se assim, eu pequei, o diabo fala, agora é meu. Eu confessei o pecado de Jesus, agora é meu. Não, não existe essa paranoia. Isso é loucura da religião. São cabeças assim doidas. Não é? Doida, irmão. Nossa, é terrível. Ao invés de sei lá, dar de repente harpa para uns crentes, instrumento, tem que dar camisa de força. Né? Tem alguma pergunta fácil e rápida na nossa conversa? Até aqui? Que é na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu falei sobre a doutrina de Cristo, né, seu ofício, natureza, sua obra e o que resultou, né, tudo isso em nossa vida. E aí a gente vai falar, se Deus quiser, na semana que vem, sobre a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Tudo bem, irmãos?